Corrupção, impeachment, CPIs, política. Esses têm sido alguns dos temas vistos constantemente na grande mídia brasileira e, infelizmente, revelam uma situação um tanto caótica vivenciada no país. Em meio a instabilidades políticas, escândalos envolvendo autoridades, depósitos milionários em bancos do exterior, crise econômica, a sensação de impunidade, por vezes, vem à tona. Essa é parte da conjuntura política vivenciada hoje no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, Técio Mota. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Tema Jurídico mais uma vez, depois de um intervalo, né, um tanto quanto longo, mas é muito bom tê-lo aqui. E, como a gente acabou de dizer, estamos vivendo uma conjuntura que a gente tem tratado muito sobre corrupção, sobre improbidade, e seria interessante, é interessante que a gente traga alguém da área do direito administrativo que possa conversar conosco sobre as implicações de ações de corrupção dentro da administração pública. E, para começar sendo bem didática, o que é improbidade administrativa, segundo o que diz o direito? Bom, inicialmente, boa tarde, Carla, boa tarde aos telespectadores. Inicialmente, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, tentando dar a minha contribuição aí, no que diz respeito a esse cenário, né, de corrupção, de improbidade que hoje a gente tanto vê na mídia, né? Para a gente chegar a um conceito do que seria ato de improbidade, é necessário tecer um pequeno comentário aqui no que diz respeito a como se deu essa criação legislativa da lei de improbidade administrativa. Ótimo. Né? Nós temos uma base constitucional, um período de redemocratização ali com a nossa Carta Constituinte de 88, de 1988, na qual, no seu artigo 37, parágrafo 4º, o legislador constitucional ele se restringiu a inicialmente trazer para a gente meras punições para aquilo que seria práticas de ato de improbidade, fruto de práticas de ato de improbidade, né, ou consequências de ato de improbidade. Posteriormente, ali na década de 90, num contexto histórico que nos remonta ao período do ano em que o então presidente, Fernando Collor de Mello, sofreu o processo de impeachment, né, nós tivemos a sanção, né, e a publicação da Lei 8429/92, que é a lei que regula hoje todo esse procedimento de improbidade administrativa. Veja que o cenário era muito conturbado, tal como, e aí eu vou fazer uso aqui de uma fala que se refere a uma lei, que é a Lei de Licitações, a Lei Geral de Licitações, a Lei 8.066/93, que também nasceu no mesmo contexto. A gente percebe que foram duas legislações muito necessárias naquele período, porque a gente precisava de uma regulamentação mais específica no que diz respeito ao trato com a coisa pública, seja para punir e apurar aqueles que de alguma forma sejam ou pratiquem atos de improbidade, nós vamos conceituar, ou ainda para nortear as contratações públicas no serviço público brasileiro. Então, ato de improbidade, a gente pode conceituar, e aí a lei ela não traz esse conceito de forma mais precisa, mas a doutrina e a jurisprudência se encarregou ao longo do tempo de assim o fazer. Nós temos o ato de improbidade como sendo, e aí na linguagem para que a população possa entender, todo e qualquer ato, toda e qualquer conduta que se utilize de má-fé, de fraude, de abuso de confiança, de desonestidade, mas que de alguma forma vise, e aí a atividade fim seja exatamente oferir de alguma forma alguma vantagem indevida. Pessoal, né? Exatamente. Professor, existe alguma tipologia para improbidade? Sim, a caracterização dos atos de improbidade, né, as condutas, né, as tipificações estão previstas na Lei de Improbidade Administrativa, conhecida como LIA, nos artigos 9º, 10 e 11, quais sejam, né, a prática de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou ainda infringência a qualquer dos princípios da administração pública. É importante frisar esse ponto, porque nós temos dois grandes grupos de princípios que norteiam a atividade administrativa no nosso país. Os princípios do primeiro grupo, que pegam ali os do artigo 37 da Constituição,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou ainda aqueles princípios ditos como implícitos, né, de segundo grupo, que estariam previstos mais de forma esparsa na Constituição, mas que a gente consegue extrair uma atividade de inferência de interpretação da norma constitucional. Professor, quem é que pode, qual é o órgão, qual é a instituição que pode startar uma investigação de improbidade administrativa? Bom, a bem da verdade, no exercício do poder de polícia, né, o Estado da Administração ele possui vários órgãos que podem ter esse tipo de atitude, né? Mas o principal, e a gente pode falar aqui, citar pontualmente, seria o próprio Ministério Público, federal ou estadual, a depender da esfera em que nós estejamos tratando, referindo-se ao ato administrativo ou ato de improbidade praticado. Mas isso também pode ser praticado pelo próprio Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas, ou ainda pela própria entidade que sofreu eventualmente o dano, aquela entidade da administração pública que sofreu algum tipo de consequência por ato de improbidade de um servidor público, por exemplo. Em geral, inicia-se a partir de uma denúncia? Sim, inicialmente sim. Peças formais, no primeiro instante, mas em havendo denúncia anônima, que a gente chama de denúncia apócrifa, né? Em acontecendo isso, nós teríamos aí uma apuração preliminar para aí sim dar ensejo ao início de um procedimento que pode ser inicialmente administrativo, que possa repercutir na esfera judicial. O senhor teria uma ideia, um panorama da Paraíba, como está a nossa situação em termos de processos de investigação por improbidade administrativa? É interessante essa pergunta, porque nós temos o cenário que foi desenhado pelo CNJ, né? Estabeleceu o Conselho Nacional de Justiça, estabeleceu a meta 4, foi uma meta muito importante, para que os processos que tenham trâmite na justiça, nos estados da federação, né, nas justiças estaduais, nós tivéssemos ali aqueles processos que foram iniciados até 31 de dezembro de 2012, eles deveriam ser identificados, deveriam ser apurados, né, julgados até o final do ano de 2014. E aí o Tribunal de Justiça, aí seria um dado importante, da Paraíba, trabalhou muito bem com o alcance essa determinação do CNJ. Nós tivemos, salvo o melhor juízo aí, algo em torno de 130 gestores punidos pelo menos em primeiro grau de jurisdição. Já que o senhor fala em punição, quais são as principais punições, professor? As principais punições que nós temos hoje, e aí me permita, mais uma vez, fazer uma reflexão no que diz respeito à Constituição Federal e à Lei de Improbidade Administrativa. Nós temos aí uma previsão constitucional que nos remonta a 4 tipos de punições que são bem incisivas, né? Que seria a suspensão dos direitos políticos. E essa suspensão ela pode permear, a depender do grau de gravidade. Pode ser provisória. Exato, né? Mas mínima de 3 e máxima de 10 anos, né? O ressarcimento ao erário, a indisponibilidade dos bens e ainda perda da função pública, né? Interessante registrar no que diz respeito à indisponibilidade dos bens, que essa é a única punição, no primeiro instante, que nós podemos, de forma preventiva, aplicar. Isso meio que efetiva, de forma antecipada, né, a possibilidade de, eventualmente, se dissipar qualquer tipo de patrimônio ilícito por parte daquele que tenha se beneficiado do ato de improbidade. Então, o judiciário, quando isso ocorre, quando se decreta a disponibilidade de bens de forma preventiva, nós temos aí uma situação de garantia, né, para que, ao final, em sendo julgado procedente a ação de improbidade, aquele patrimônio que conseguiu ser sequestrado, preservado, arrestado, ele possa ser efetivamente reavido, né, para o poder público. Tá joia, professor. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Corrupção e improbidade serão os temas discutidos no próximo bloco. A gente volta já. Começamos com esse bloco discutindo, mais uma vez, corrupção. Professor, no bloco anterior o senhor falava sobre as punições. E a lei de improbidade administrativa também traz algumas especificidades em relação às punições. Queria que o senhor também citasse para a gente. Exatamente, Carla. No que diz respeito às punições previstas na Constituição,
A LIA, ela agregou mais três, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, agregou mais três tipos, ou mais três espécies de punições, quais sejam, né, o ressarcimento daquilo que, de alguma forma, gerou benefício para o camarada lá que aplicou ou praticou o ato de improbidade, ainda a multa civil, e essa multa ela pode variar dependendo do grau de complexidade do ato, de até 3 vezes o valor do prejuízo gerado, ou ainda até 100 vezes o valor do prejuízo gerado. Fora isso, nós temos ainda a proibição de contratar com o Estado, né, com a administração pública, para aquela, e geralmente também pessoa física, mas principalmente pessoa jurídica, lida mais com esse tipo de, ou recai mais nesse tipo de punição. De receber qualquer tipo de benefício, creditício, fiscal, isenção ou algo do tipo. Certo. Professor, na teoria do direito, improbidade é sinônimo de corrupção? Ótima pergunta, desculpa. O ato de improbidade, ele repercute na esfera administrativa e civil, né? O termo corrupção é um termo muito mais voltado para a esfera criminal. É bom esclarecer que a lei de improbidade administrativa ela tem natureza civil, ela não tem natureza penal. Isso é muito importante porque quase sempre, e muito mais na imprensa escrita, a gente ouve falar ou ver, né, no caso, quando alguém comenta que fulano praticou crime de improbidade. Não há crime de improbidade. Há ilícito civil de improbidade administrativa. Agora, para quase toda conduta que caracteriza-se como sendo ato de improbidade, eu vou ter a repercussão na esfera criminal, ali nos crimes Meio contra que a administração pública. é difícil dissociar. Exatamente. Geralmente tem uma consequência que vai partir para... Que vai repercutir na esfera criminal, e por nós termos a incomunicabilidade de instâncias, né, o cidadão ele pode ser o gestor público ou o servidor público de maneira geral, ele pode, numa mesma conduta, responder nas três esferas, né, administrativa, civil e criminal. Então, para quase todo ato de improbidade, tem uma conduta que repercute ali na esfera penal, mas para tipificar a corrupção, nós temos a corrupção ativa, a corrupção passiva ou ainda a corrupção de menores, né, no Código Penal. Mas não seria necessariamente, o ato de improbidade não seria sinônimo de corrupção. Mas quando o senhor fala das exceções, quase todos teriam alguma consequência também relacionada à corrupção. Quais seriam as exceções disso? Tipo, cometi o ato de improbidade, mas isso não geraria para mim um complicador relacionado à corrupção, a crime de corrupção. A prática de crime. De crime, exato. A bem da verdade, nós temos que, nessa conduta que eventualmente não venha a repercutir na esfera criminal, e aí, em razão de não estar enquadrado, ter a tipificação precisa no crime de corrupção ativa ou passiva, nada impede que essa tipificação não repercute em outro tipo de crime, mas que não seria de corrupção. Então, assim, na lei de improbidade administrativa, as punições que nós temos, que são essas que nós falamos agora há pouco, elas vão ter o condão de gerar consequências, isso se efetivamente o processo chegar ao fim, com o trânsito em julgado, com a culpabilidade aferida e definitivamente constatada, aí sim eu ter algumas punições que de fato vão repercutir no sentido dele não, aquele cidadão, aquele servidor público, não mais poder, de repente, até exercer qualquer tipo de cargo público, ou função pública. Essa conduta, não posso dizer ilegal, tem que ficar encontrando os termos que vocês dominam do direito. Mas essa conduta aí que poderia levar a processos de improbidade administrativa, no âmbito das instituições privadas, há uma legislação específica ou também poderia contemplar dentro da iniciativa privada? A própria LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, ela dá tratamento a isso, né? Nós temos a possibilidade de, e aí, partido político, pessoas jurídicas, personalidade jurídica de direito privado ou puramente privadas, recebendo qualquer tipo de verba pública,
esse é o principal ponto, né, que merece reflexão. Em recebendo qualquer tipo de verba pública, de destinação pública, ele pode ser vítima de... Essa pessoa jurídica pode ser vítima de ato de improbidade. Então, qualquer empresa que tenha, por exemplo, ganhe uma licitação e preste um serviço... Em havendo destinação de verba pública para isso, sim. E aí as punições... Vão repercutir da mesma forma como se nós estivéssemos tratando de uma pessoa jurídica de direito público, e aí da administração pública mesmo, direta ou ainda indireta. E no caso dos partidos políticos? No caso dos partidos políticos, basicamente nós teremos também destinação de verba pública, não obstante eles receberem doações da iniciativa privada. Mas existe o tão conhecido, né, na mídia, propagado na mídia, o fundo partidário. Esse fundo partidário ele tem destinação de verba pública. Em recebendo essas destinações de verbas públicas, eu também posso ter aí partido político como vítima de ato de improbidade administrativa. Professor, o Ministério Público Federal lançou uma campanha de combate à corrupção. Eu não sei se o senhor tem acompanhado, mas assim, queria saber do senhor que avaliação faz de iniciativas como essa, no sentido da gente tentar, no mínimo, chamar a atenção da sociedade para um problema que tem uma implicação direta na vida de cada um de nós, né, do cidadão comum. Perfeito. O Ministério Público Federal, essa campanha, né, das 10 medidas contra a corrupção, extremamente louvável, muito valorosa, né, necessário, principalmente em dias de hoje, né, com os noticiários aí trazendo tanta informação de ordem de infringência mesmo, caracterização de ato de improbidade ou de corrupção, enfim. Nós temos uma campanha muito séria sendo feita pelo Ministério Público Federal. Tivemos a oportunidade de discutir isso na Unifacisa, né? Curso de Direito, salvo melhor juízo, foi quem gerou o convite, né, para que o Procurador da República, não recordo o nome dele aqui, pudesse dar uma palestra lá e dar ciência a esses alunos, aos nossos alunos, de quem ou para que seria essa campanha, né? Quem vai necessariamente se beneficiar disso. Logicamente, a população. A campanha das 10 medidas contra a corrupção, eu não tenho aqui como te precisar cada uma delas, mas algumas chamam a atenção. A principal delas, que andei dando uma lida, uma aprofundada maior, é no que diz respeito à necessidade de, periodicamente, o servidor público, em já estando exercendo a função pública, ele ser avaliado quanto à sua integridade, né? E aí não mais algo que seria avaliado apenas em estágio probatório inicial. Mas passados ao longo, 3 anos, exatamente, pronto, não tem mais nenhum problema, mas essa é a impressão de maneira que se passa, rotineira. né? Exatamente, mas isso virá uma rotina, uma espécie de capacitação também, uma avaliação em forma de capacitar o servidor a cada vez mais ter ali atitudes probas, né? Afinal de contas, nós, quando ingressamos no serviço público, nós saímos de uma sociedade em que, de repente, ali, a regra, desculpa, não sei se eu posso generalizar aqui, ou ser reducionista quando falo assim, mas aqui a regra de quem vem de uma sociedade extremamente viciada, quando ingressa no serviço público, nós temos aí um comportamento que vai refletir aquilo que, de repente, eu vivenciei lá fora, né? O Ministério Público Federal, ele tenta, através de, e aí isso vai funcionar caso vá adiante, através de projeto de iniciativa popular, daí a necessidade de se angariar as assinaturas que estão propondo, né? Que lá na faculdade a gente também está convocando os alunos, os professores, os funcionários, para que a gente possa também Exatamente. E aí eu te coletar. trago aqui uns dados bem recentes, né? O Ministério Público Federal já conseguiu coletar algo em torno de 680 mil assinaturas no nosso território brasileiro. O Nordeste ele ocupa hoje a 4ª posição nessa quantidade de assinaturas, né? E a Paraíba ainda está meio tímida ali, mas é importante que as instituições atentem para isso, né? Não só da iniciativa privada, mas as públicas também, possam abraçar essa campanha e definitivamente fazer com que esse projeto de lei ele possa chegar ao Congresso Nacional
transformasse em lei definitivamente. Conscientizasse que tem a ver com cada um de nós, né, professor? Exatamente. Pronto, vamos para o nosso último intervalo. Na volta, falaremos sobre corrupção na esfera política. Escândalos de corrupção na política são alguns dos assuntos desse bloco. Professor, é inevitável falar em corrupção e não trazer para uma discussão alguns dos nomes que estão assim, no foco nesse momento no país, lá em Brasília, mas que repercute no país inteiro, que é a questão de Eduardo Cunha, né? Deputado do PMDB do Rio de Janeiro, e que vive aí um momento que tem que fazer diversas operações para evitar a perda do mandato. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre essa questão da corrupção na política e até a ideia que a gente, enquanto brasileiro, tem mesmo de Brasília e das coisas que acontecem por lá. Ok, Carla. Eu vou tentar gerar uma linha de raciocínio que, de alguma forma, eu posso estabelecer o elo de ligação com a lei de improbidade administrativa também. O Eduardo Cunha, salvo melhor juízo, me consta, nós tivemos essa semana uma série de manobras, né, para tentar evitar que o novo deputado ele fosse de alguma forma instaurado o processo de quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Essas manobras de bastidores, né, o famoso lobismo de bastidor, nós temos que isso deve ser veementemente rechaçado, não só pela mídia, né, e tampouco pela população, mas pelas instituições que nós temos e que podem fazer uso da legislação para punir esse tipo de conduta. Muito me causa estranheza, e me desculpa o termo que eu vou utilizar agora, mas isso não me parece política, né? Eu vou para um jargão popular aqui, isso me parece muito mais politicagem. E depois de quase 26 anos de Constituição, né, da nossa vigência da nossa Constituição de 1988, a gente achava e queria acreditar que esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, com o tempo ele pudesse ser não mais praticado, né? Mas não é o que a gente tem visto, né? Num primeiro momento, nós tivemos o Eduardo Cunha sendo acusado de falso testemunho, um depoimento que ele prestou junto à CPI da Petrobras. E, logicamente, isso aí vai repercutir na esfera criminal, crime de falso testemunho. Esse comportamento de bastidores para tentar impedir com que o processo no Conselho de Ética ele possa ir adiante, já caracteriza, pelo menos na minha concepção, a quebra do princípio da impessoalidade, né? Então, o trato final, a destinação pública, o interesse público, a coisa pública, ela está meio que sendo deixada de lado para a satisfação do interesse puramente pessoal. Pois é, e né? Assim, não me parece algo que está escondido, né? Exatamente. Está às claras, todo mundo está vendo todas as manobras que estão sendo feitas, todas as operações, o balcão de negócios, exatamente. Tipo, olha, eu toma lá da cá, eu te ajudei em tal momento, eu fiz isso por ti, e agora é hora de você ser meu aliado para evitar que eu caia. E diante de um quadro como esse, a lei já não identifica ou já não prevê esse tipo de ação como sendo uma ação irregular, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, no que se refere à postura mesmo, que não deveria ser para salvar a qualquer custo. Exatamente. A bem da verdade, isso é um questionamento que creio que as pessoas minimamente instruídas no nosso país, ao ver esse tipo de reportagem na mídia, né, deve se perguntar, né? Mas por que nada é feito? Por que a coisa não funciona? Confesso que, às vezes, eu faço essa pergunta a mim mesmo, né? Nós temos aí um cenário de negociações, de bastidores, né, para salvar verdadeiros mandatos de político X ou Y, mas que, grosso modo, sim, já caracteriza ato de improbidade simplesmente pela prática ou incidência ali no artigo 11 da Lei de Improbidade, quebrar os princípios da administração pública, né? A coisa pública ela vem sendo deixada de lado para a satisfação meramente pessoal daqueles que estão ocupando cargo público. Num país minimamente sério, e me desculpa a rigidez da observação,
mas eu gosto de ser autêntico. Num país minimamente sério, no mínimo, esse camarada, o nobre deputado, estaria afastado das suas funções até a apuração final do que se está alegando contra ele, com indícios veementes, aí, indícios muito robustos de que houve a prática, sim, do crime de falso testemunho, eventualmente de evasão de divisas, corrupção ativa ou passiva, enfim. Professor, qual tem sido o papel da academia e da mídia nessa discussão, ou colocar como pauta mesmo de discussão a questão da improbidade, da corrupção? Então, nós temos, de forma clara e objetiva, nós temos um papel muito importante. Nós temos a responsabilidade, seja a mídia, seja a academia, e nós, professores, estamos inseridos nesse cenário, de precisamente, né, descortinar essa realidade da administração pública, para que nós possamos estimular a criação de um espírito crítico mais robusto por parte da população, né, para que aí sim nós possamos ter uma construção de uma consciência social e política mais efetiva, para que mais adiante eu possa ter isso de alguma forma refletida nas escolhas que nós fazemos ali para colocarmos pessoas como gestores públicos, como representantes de nós, né, da gente, diante da coisa pública, ou no trato da coisa pública. Faço votos que sejam duas instituições que, de fato, se deem as mãos para a gente conseguir trabalhar pela educação mesmo da população de maneira geral, com relação a atos de improbidade e à corrupção. Professor, chegamos ao final. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, com uma participação tão esclarecedora para um tema que é tão importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Sinta-se abraçada e, ao mesmo tempo, me coloco à disposição para que, em outras oportunidades, eu possa estar aqui contribuindo para esclarecimento da população e comunidade acadêmica. Será um prazer. Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.